Fala pessoal, Rodney Henrique aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso curso de Analista em GIS com ArcGIS Pro, a nossa aula 3, tópicos especiais de cartografia. Lembrando que não vale pular as aulas, tá certo? É muito importante essas aulas iniciais porque elas é que vão dar embasamento para o que a gente vai abordar mais para frente dentro do próprio ArcGIS. Então, tentem assistir todas as aulas desse início com bastante atenção. Para hoje, a gente vai trabalhar principalmente a questão das projeções cartográficas. Elas podem ser abordadas sobre vários segmentos, mas eu trouxe os três principais, que é a questão do método, da superfície de projeção e das propriedades. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o contato entre a superfície de projeção e a referência, o nosso geóide ou elipsoide, e as principais projeções cartográficas, até para a gente ir se familiarizando. É interessante a gente conhecer muitas projeções cartográficas, ou pelo menos o suficiente, porque dentro do ArcGIS Pro existem momentos em que a gente vai escolher que tipo de projeção vai trabalhar em determinado projeto. E aí, nesse momento da escolha, é interessante a gente conhecer as projeções e saber qual a melhor escolha se adequa ao nosso projeto. E aí, as projeções cartográficas, elas são muito significativas para a geografia e para as ciências cartográficas, pois relacionam as questões de escala e simbolismo. Observe que nos períodos das grandes navegações, você tinha que desenhar, por exemplo, o caminho entre Portugal e Brasil, através do Oceano Atlântico, era desenhado em mapas feitos à mão. E esse caminho precisava ser refeito por outros navegadores. Então, a dificuldade de desenhar uma esfera, um planeta que já tem uma forma disforme e ainda assim servir de referência para outros é um desafio muito grande. Mas qual é o principal desafio das projeções? Observe aí na imagem que a gente tem 4 imagens que são, na verdade, o mesmo desenho, porém em projeções diferentes. E cada uma delas tem as suas peculiaridades. Algumas um pouco mais distorcida nas extremidades, outras mais distorcida no centro. Essas duas aqui mais à esquerda aparentam ter mais ou menos ali a mesma proporção, mas cada uma tem a sua peculiaridade. E é exatamente isso que faz com que as projeções sejam bastante estudadas na área cartográfica, na área de geoprocessamento. Porque a escolha da projeção certa vai levar aos resultados esperados dentro do projeto. Por exemplo, existem algumas projeções que são interessantes para a questão da distância. Elas conseguem conservar as distâncias entre os elementos representados. Então, se eu estou trabalhando com dados de distância e eu utilizo uma projeção que distorce essas distâncias, isso vai gerar um problema dentro do projeto. Isso vai gerar uma confusão que pode levar até à inviabilidade do próprio projeto. O fato de que os estudos comuns de instrução básica não incluem os meandros teóricos, matemáticos e práticos da projeção nos fazem acreditar que toda vez que a gente olha um mapa, ele tem uma verdade absoluta, podemos dizer assim. Mas, na verdade, cada mapa impresso, ele foi impresso sobre uma projeção. Então, alguns mapas, por exemplo, são impressos para mostrar a Europa com um tamanho maior do que realmente são, e tentar minimizar o restante do mundo para dizer que a Europa é maior. Isso acontecia bastante antigamente,
né? Alguns mapas têm o centro na Europa para dizer o mundo começou as navegações daqui, né? Então, as projeções elas têm essa perspectiva que vai além das questões teóricas e matemáticas. Claro que no geoprocessamento a gente trabalha muito mais voltado para a busca da precisão, da qualidade, e acaba se sobressaindo dessas outras intenções, digamos assim, essas outras intenções e peculiaridades das projeções cartográficas. O que é que acontece para a projeção ser tão importante é que dentro das projeções, dentro das medições que vão construir as projeções, vão estar inseridos erros. É impossível representar o planeta Terra, sem que hajam erros nas representações. Isso é um fato. A ideia aqui é minimizar esses erros. Então, as projeções elas existem e tantas projeções existem, na verdade, porque se busca minimizar esses erros. Então, uma projeção talvez fique melhor para representar a cidade de Caruaru. Uma outra projeção talvez fique melhor para representar a cidade de João Pessoa, né, o estado de João Pessoa. Então a gente tem a cidade de João Pessoa, tá? O estado é Paraíba. Então a gente tem os erros inerentes às projeções, né? Eles andam lado a lado. Agora, é importante você conhecer os erros, porque existem tipos de erro. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, esse tipo de situação, a Terra tem uma curvatura, e essa curvatura ela vai gerar um erro na distância calculada. Então, uma distância calculada de 1 km, ela tem um erro de 0,08 milímetros. Então, se eu estiver trabalhando com objetos em áreas menores que 1 km, 0,08 milímetro é tão pequeno se comparado ao quilômetro que a gente diz que é irrisório. E por isso que a superfície cartográfica, né, topográfica, como é chamado, a gente pode dizer que a gente pode trabalhar em uma superfície que tenha 50 quilômetros de distância em seus lados. Então, a superfície que tem 50 quilômetros de distância em seus lados, ela é chamada de superfície topográfica. Ali dentro eu posso trabalhar com ângulos de distância como se fossem um plano. O erro inerente a essas distâncias é de 1 metro. Então eu posso errar ali por 1 metro, mas eu vou errar por 1 metro se eu estiver numa distância ali próximo dos meus 50 quilômetros. Mas digamos que eu vou fazer a planta de uma casa que tem 10 metros de lado. Então, dentro da minha superfície topográfica ali de 50 metros de lado, eu posso simplesmente desconsiderar esse erro. E aí eu faço a minha planta como se o planeta Terra fosse plano. Então, quanto maior a distância que eu vou percorrer dentro de um levantamento, dentro de um projeto, maior vai ser a possibilidade de aparecer um erro relacionado à distância, por exemplo. É por isso que quem trabalha com o projeto, né, o desenvolvimento de BR, precisa ter um cuidado. Né? Grandes estradas cortando estados, ferrovias cortando estados, ou até dentro do próprio estado também, tem alguns estados aí bem grandes no país. Eles têm que ter esse cuidado. Porque a partir do momento que você ultrapassa os 50 km de distância, você está começando a inserir dentro do seu projeto um erro de 1 metro ou mais, né, dependendo da distância aí que você está trabalhando. E é nesse momento que as projeções se fazem necessárias.
Como eu falei, existem tipos de erro. Existe o erro grosseiro, normalmente causado pelo ser humano, que anota de uma forma errada, ou arredonda. Tipo, essa distância está dando 10 metros, 5, bota 10 metros. Né? Isso acaba inserindo dentro da situação um erro grosseiro. Porém, de 10 metros para 10 metros, 0,5 seria um erro pequeno. Mas erros de digitação, né, erros na tomada de uma medida, são considerados normalmente erros grosseiros. Existem os erros sistemáticos, que são aqueles erros que acontecem principalmente nos próprios sistemas, nos próprios softwares, no próprio sistema de navegação, num sistema de georreferenciamento. Então são erros que estão inseridos dentro do próprio sistema. Quase sempre são erros irrisórios, mas estão lá. E existem os erros aleatórios. Por exemplo, erros de impressão é um tipo de erro aleatório. Porque você não pode garantir, por exemplo, como a impressora vai se comportar no momento que ela estiver imprimindo aquele mapa. Vale salientar que cada mapa que a impressora imprima, por mais que seja o mesmo documento digital, no momento da impressão, eles estão recebendo ali um erro aleatório da própria impressão. Né? O papel que escorregou um pouquinho mais para frente já gera um pouquinho de erro dentro daquele mapa. Então, a gente não consegue fugir dos erros. Os erros estão sempre acompanhando. E aí a gente pode entrar no tema de projeções cartográficas propriamente dito, né? Partindo aqui das projeções cartográficas classificadas quanto ao método. Né? E o método, a gente está se referindo à forma como a projeção foi traçada. E aí a gente tem 3 métodos: o geométrico, o analítico e o convencional. Na projeção geométrica, a gente tem algumas divisões. A gente tem a gnomônica, que é elaborada pelo ponto de vista do centro da Terra. Então essa figura aí representa uma projeção gnomônica. Se eu pegasse o centro da Terra e fizesse o desenho a partir do centro da Terra, é como se eu estivesse olhando do centro da Terra para fora. Então eu estou vendo uma grande esfera. Por isso que ela tem essa sensação de ser uma casca vista por dentro. A gente tem a estereográfica, que aí é elaborada do ponto de vista do plano contrário à tangente do plano de projeção. Ela tem um aspecto que ela vai esticando aqui nas bordas. Ela parece um pouco com a da casca, mas vai esticando um pouco nas bordas. Se eu fizer isso aqui, dá para perceber melhor a diferença. Certo? E aí a gente tem a projeção ortográfica, que aí eu estou olhando de fora o planeta Terra por uma visão como que ortogonal. Como se cada vetor, cada raiozinho que saísse do meu olho fosse olhando ortogonalmente ao planeta. Então ela é elaborada pelo ponto de vista do infinito, olhando lá o planeta, eu consigo ver a esfera e aí eu desenho os elementos dela, né? Os continentes, por exemplo. Passando para a projeção analítica, são projeções simplesmente representadas por equações matemáticas. E aí a gente tem essa questão dos cálculos, tabelas e ábacos. Nesse desenho aí, o planeta Terra parece um coração, e muito embora isso pareça ser puramente artístico, algumas dessas projeções analíticas elas têm um valor dentro do geoprocessamento e são utilizadas e aproveitadas dentro do campo da análise geoespacial. Tá? Então, às vezes parece só mais uma projeção, mas na verdade ela tem uma utilidade. E a convencional? A convencional ela tem esse aspecto aí do famoso mapa mundi, né? Ela foi desenhada por forma de cálculos matemáticos, mas representado mais
um planeta assim como um todo, né? E olhando é como se a gente visse, ao mesmo tempo que a gente vê a frente, a gente consegue ver as costas do planeta que a gente não está vendo. Então a gente vai vai pegar aquela casca e vai abrir ela para fazer essa representação, vai colocar isso no papel e aí vai ter mais ou menos esse resultado que tem aí. Essa em específico, essa projeção convencional é a projeção de Moluid, né, que foi a pessoa que fez primeiro essa representação. Tá? Algumas representações têm o nome do profissional que criou ela. E aí a gente entra no aspecto das projeções segundo a superfície de projeção. Então, imagine que eu tenho um planeta Terra e eu posso ter uma superfície de projeção olhando aqui para o planeta Terra. Ou eu posso ter uma superfície olhando aqui para o planeta Terra. Ou eu posso ter uma superfície cortando o planeta Terra. Então, de acordo com a superfície de projeção que eu vou escolher, eu vou ter aspectos diferentes. Então, eu tenho a projeção plana ou azimutal, a projeção cônica e policônica e a projeção cilíndrica. São 3 formas de superfície para a gente representar a Terra. Então, a plana ou azimutal, eu tenho um plano e aí eu encosto ele no planeta Terra e o desenho, a marca que o planeta vai fazer nele é a minha projeção. Quando eu tenho ela aqui ao lado do planeta Terra, ela é azimutal. Mas se eu tiver ela no polo, ela é polar. Né? Então, plana, polar. Se eu tiver ela na linha do Equador, ela é equatorial. Se eu tiver ela meio de lado assim, eu posso dizer que ela é oblíqua. Então, observe que a posição é o que vai me dizer polar, oblíqua, azimutal e equatorial. São os principais tipos de projeção plana. E aí eu tenho essa aqui, ó, é uma projeção polar, né? Tá lá no logo da Unicef e é uma das projeções mais famosas do mundo. A projeção cônica é como se eu pegasse uma casquinha de sorvete e colocasse o planeta dentro dela. E aí toda aquela superfície que a casquinha toca é uma projeção cônica. Ela tem algumas distorções, mas ela é interessante. Se o cone está no hemisfério norte, ela é muito importante, ela vai ajudar bastante na questão da representatividade do hemisfério norte. Se o cone está no hemisfério sul, ela ajuda na representatividade ali do hemisfério sul. E esse cone ele pode ser mais aberto, mais fechado. Né? Isso vai, se eu abrir mais, eu encosto em uma determinada região e torno aquela região mais importante. Aí eu tenho uma cilíndrica, semelhante à casquinha do sorvete, eu vou ter um cilindro envolvendo o globo terrestre, e aí eu lembro da aula passada, o UTM, a Universal Transversal de Mercator, é um tipo de projeção cilíndrica, né? Cilíndrica, como o nome já diz, eu tenho o planeta e o cilindro envolvendo o planeta. Transverso, porque o cilindro, ao invés de estar na posição como a gente conhece, ele está na posição deitada, vertical. Então ele está transverso à posição que a gente conhece. Por isso que é transverso. Universal é que é o do planeta todo. Transverso é porque está deitado. E de Mercator é porque foi o Mercator que desenhou, que projetou essa projeção. Aí a gente tem aqui, ó, exatamente a projeção transversa de Mercator. Desenhou lá em 1569. Detalhe, naquela época as pessoas eram multiprofissionais, tá? Ele era físico, matemático, cartógrafo, pintor, era tudo. A gente entra agora na questão da projeção cartográfica quanto à propriedade. Então a projeção pode ser conforme, equivalente, equidistante e afilática. Ó, a gente já pode ver aí, por exemplo, equivalente, equidistante, são coisas que... Equidistante, o mesmo distância, então ela está mantendo ali a distância. A gente vai ver aqui uma por uma. A projeção conforme são projeções em que há cruzamento dos paralelos e meridianos nos ângulos retos. Então os ângulos são conservados e os ângulos são extremamente importantes na navegação. Então se você está no navio, provavelmente os mapas dentro de um navio
eles têm, a sua maioria, o formato em projeção conforme, porque vai ajudar na navegação ali. Principalmente o pessoal ali do comando que faz os cálculos para percorrer as rotas e tal. Então eles têm esses... Hoje em dia talvez nem tanto, porque a gente tem muita ajuda do computador, na verdade, né? Mas às vezes o equipamento falha e a gente tem que ir para a mão. Projeção equivalente. A projeção equivalente, ela conserva as áreas. Então, se eu estou calculando áreas, é importante trabalhar em cima das projeções equivalentes. A gente vai ter... Claro, aqui tem uma projeção equivalente do país, né, do Brasil, mas quando a gente vai trabalhar, normalmente a gente trabalha numa escala bem menor ou em áreas menores. E aí, se a gente estiver trabalhando com uma projeção equivalente, a gente vai conseguir manter aquelas áreas, né? Elas também são usadas na navegação, tá? Às vezes para percorrer uma área de busca, aí tem que fazer os cálculos utilizando projeção equivalente. E a projeção equidistante, né? Como eu disse lá, já dando spoiler, que ela preserva as distâncias. A projeção equidistante, ela tem essa característica, então se eu quero saber a distância entre dois países ou a distância que eu vou percorrer num percurso até de navegação, eu vou ter que calcular utilizando projeções equidistantes. Observe que essas 3 projeções que a gente trabalhou, elas precisam trabalhar lado a lado, né? Então eu preciso manter o ângulo para saber qual direção eu vou tomar e depois eu preciso saber qual distância eu vou percorrer. Né? E dependendo do caso, eu preciso descobrir ou saber qual área eu vou trabalhar, vou fazer um levantamento. Então são projeções que elas trabalham ali lado a lado. Muitas vezes a gente tem um projeto e precisa de fato imprimir ele em vários níveis de projeção, né? Vários tipos de projeção. E a projeção afilática? A projeção afilática é aquela em cima do muro. Ela tenta minimizar as distorções de todos os lados. Então ela tenta minimizar os ângulos, para não errar tanto nos ângulos, nem tanto na distância. E aí ela se assemelha com aquela projeção que a gente tem do mapa mundi lá, só que essa, se você perceber lá em cima, é bem mais retinho, né? A outra é mais fechada, e aí é uma projeção muito, muito famosa. Quase toda escola tem um mapa mundi com essa característica aí de projeção afilática. É um trabalho que busca, né, ser mais igual em todos os aspectos. E aí a gente entra no tema do contato entre as superfícies de projeção. O que acontece? Eu posso ter uma projeção que ela vai tocar o planeta apenas em um ponto. Então eu tenho ali uma projeção que ela toca o planeta apenas em um ponto. E aí essa projeção a gente vai chamar ela de tangente. Porém, quando a projeção ela corta uma camada do planeta, ela acaba transpassando e vai tocar a superfície em 2 pontos. E aí vai ser uma secante. Como a gente vê aqui na figura, tem um cilindro tangente e um cilindro secante. Observe que ela toca em 2 pontos. Né? O cone tangente e o cone secante, tocando em 2 pontos. E aí eu vou ter só essa questão da direção, né? O cilindro normal ou o transverso. E aí quais são as propriedades que a gente tem? Quando a gente está trabalhando com a superfície na tangente, a superfície de projeção tocou apenas em um ponto. À medida que eu vou andando mais distante desse ponto, o meu erro vai aumentando. Então, a qualidade da projeção aqui, ela é alta, ela tem um K igual a 1. Então, eu tenho uma boa qualidade aqui da projeção. À medida que eu vou andando para longe desse ponto tangente, o meu K vai piorando.
o meu K vai aumentando, né? Vai aumentando em relação ao K de referência, que é o 1. Então aqui eu vou ter a possibilidade de cometer mais erros. Por isso que a gente tem que ajustar o cilindro, a projeção, para um ponto aonde a gente está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando aqui em Pernambuco, eu vou tentar ajustar a minha projeção para o ponto onde eu estou trabalhando. Porque se o meu cilindro estiver tocando em São Paulo, a distância que Pernambuco está de São Paulo é tão grande que provavelmente aqui os erros vão estar estourando. Então, o ideal é que o meu K seja 1 no meu ponto onde a projeção toca o elipsoide. Quando eu tenho uma secante, eu tenho um cilindro aqui, ele passa aqui, ele toca num ponto, tá vendo? Segue e toca no outro ponto e segue. O que é que acontece com essa projeção? Ela tem dois momentos com K igual a 1. Então eu tenho K igual a 1, aí o K vai diminuindo. Quando o K diminui ou quando o K aumenta, isso é ruim, tá? Ele diminuir ou ele aumentar. O K ideal é o K igual a 1. Porém, quando eu tenho uma secante, observe que o K vai diminuindo, depois o K vai voltando para 1. Então, eu consigo ter uma superfície que me dá 2 pontos com boa qualidade de medição. E aquele ponto ali central, onde o K está diminuindo, talvez a qualidade não seja tão boa, mas também talvez não seja tão ruim. Ou seja, dá para trabalhar, apesar do K estar um pouco diferente, o K está um pouco longe de 1, mas é pouco. Então eu acabo conseguindo trabalhar. E à medida que eu vou me distanciando do ponto secante aqui, o meu K vai aumentando. Então tem uma distância ali que tipo até aqui dá para trabalhar. Então com esse elipsoide aqui e essa superfície cilíndrica, eu posso trabalhar dentro dessa área azul aqui, por exemplo. À medida que eu vou me afastando mais, aí já fica mais difícil de trabalhar, porque o erro vai aumentando significativamente. O que é que acontece? Aqui está um cilindro, tá? Mas essa superfície de projeção poderia ser um cone. Então eu tenho um cone secante que vai me dar 2 momentos de K igual a 1. E aí eu tenho 2 momentos em que a superfície da minha projeção toca a superfície da minha representação. Então isso é bom, isso me dá duas áreas que tem uma possibilidade de erros muito baixa, diferente do tangente. Porém, cada caso é um caso. Às vezes parece até que eu estou dizendo, o secante é o melhor. Não. Às vezes o tangente já é suficiente. Você está trabalhando com uma região e a sua projeção tocou naquela região, pronto, ela não precisa ser secante. Ela foi tangente à sua região e está bom o suficiente. E aí a gente entra nas principais projeções. E aí eu já começo pela projeção de Mercator. Observe que essa não é uma projeção transversa de Mercator. Essa é a projeção de Mercator, a que ele fez com o cilindro direito ou cilindro em pé. O cilindro não está transverso. Veja ali como o Polo Sul está gigante, está bem distorcido. Parece que o Polo Sul é maior do que todos os continentes juntos. Essa área aqui mais embaixo da figura. A gente tem grandes distorções aqui, mas na área mais central aqui, onde o cilindro toca, o cilindro transverso de Mercator ele toca no Equador. O transverso não. O cilindro direito ele toca no Equador. Então a região próxima ao Equador tem excelentes medidas. Então dá para trabalhar bem direitinho ali com o Equador. A gente tem a projeção de Miller. É uma projeção semelhante à de Mercator, também uma cilíndrica equivalente. Uma projeção equivalente. A gente tem aqui a projeção equidistante meridiana. Ela tenta manter a distância aqui do meridiano. Essa é uma projeção bem utilizada também.
a projeção de Robson, aquele mapa mundi lá que a gente mostrou, a projeção afilática, é uma projeção de Robson. E aí eu entro nessa figura, que é o exercício que eu vou deixar aqui. Eu quero que vocês entrem nesse link aqui, ó, map-projections.net_imagelist.php. O que é que tem lá? Eu vou mostrar aqui, mas depois eu quero que vocês entrem lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Ó, aqui ele diz aqui, ó, tenho vários grupos de projeção, já dá para ver aqui, tem milhares de projeção, vários tipos, de várias formas. Essa aqui, ó, a de Lambert, muito famosa. Né? O que é que acontece? Ele tem aqui, ó, também conforme, equidistante, equal área, compromisso. Aí ele tem aqui as formas, as projeções cilíndricas, as cônicas. Então eu posso vir aqui, desmarcar todo mundo e dizer, poxa, eu quero ver somente as projeções cônicas que tenham equidistante. Essas 3 projeções cônicas, elas conseguem manter a distância ali nos pontos onde elas tocam. Aí elas dizem mais ou menos aqui a 60 norte, então é mais ou menos onde ela está tocando. 60 sul é mais ou menos onde ela está tocando. Né? Então a gente pode vir aqui pegar uma projeção cilíndrica conforme. Aí eu tenho a de Mercator. Eu posso vir aqui pegar as azimutais, projeções azimutais com todas as áreas. Todas as áreas não, todas as propriedades. E aí, ó, várias projeções azimutais. Lembra? O globo terrestre e o azimuth toca em algum ponto do globo terrestre. E aí eu tenho várias projeções azimutais. Então é isso, eu quero que vocês deem uma entrada nesse site e deem uma olhada. Eu vou mostrar aqui um outro site. Esse site aqui, o The True Size, que é como se fosse o tamanho real, o tamanho verdadeiro. O que é que ele faz? Pronto, eu estou aqui com o mapa do Brasil, certo? O mapa do Brasil, nessa projeção que ele está me mostrando, ele tem essa área. Tá bom? Se eu passar o mouse aqui, ele até diz aqui o tamanho do mapa do Brasil. Os quilômetros quadrados ali. Beleza? A questão não é pegar essa área, a questão é o seguinte. Se eu for levando o mapa do Brasil mais para o Polo Sul, para o Polo Norte, ele vai distorcendo. Porque nessa projeção tem uma distorção. Então, as medidas estão mais reais para o mapa do Brasil próximo à linha do Equador. E à medida que eu vou levando ele para longe da linha do Equador, ele vai distorcendo. Então, eu posso ver aqui o Brasil, os Estados Unidos comparado ao Brasil. Vamos ver aqui. Ó. Olha só. Se a gente arrumar direitinho aqui, o Brasil é maior que os Estados Unidos. Porque a distorção que esse mapa dos Estados Unidos tem, quando eu levo a distorção do Brasil lá para perto dele, aí esse pedacinho ficou de fora. Eu posso preencher aqui e preencher o restantezinho aqui. Então, o Brasil se brincar, é maior que os Estados Unidos. Então vamos invadir lá os Estados Unidos. Então isso aqui é mais por curiosidade, tá? É interessante, você pode botar outros países aqui, ó. Limpar mapa, eu posso botar, sei lá, Líbia. Vamos ver aqui se tem. Tem o Mali, pronto, o Mali é legal. Aqui, beleza. Então tem o Mali, eu posso comparar o Mali com várias regiões do mundo. Na Austrália aqui, quantas vezes o Mali cabe dentro da Austrália? E aí vocês podem entrar lá também, thetruesize.com. Beleza? É isso aí, pessoal.
Obrigado pela presença em mais essa aula. Espero ter contribuído com o crescimento do conhecimento de vocês e aguardo vocês na próxima aula, onde a gente já deve começar a botar a mão na massa no ArcGIS Pro, propriamente dito. Eu sei que está todo mundo ansioso para começar a mexer com o ArcGIS Pro, mas esses conceitos aí que a gente viu até agora são muito importantes, tá bom? Obrigado e até a próxima.